início aos nossos comentários do Evangelho. Olha, boa noite, Cida. Que bom. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos seguindo hoje com a comemoração dos 160 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, amigos, os comentários de hoje estão baseados em uma fé raciocinada, que, conforme a colocação de Kardec, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, uma fé raciocinada me leva a uma fé inabalável, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Portanto, fé raciocinada, gente, não é aquela que vem simplesmente da colocação de que as coisas espirituais são assim e pronto, acabou, e não tem discussão. É assim que tem que ser, é assim que você tem que agir e é assim que você tem que fazer. A fé raciocinada é uma construção de verdades que vai se solidificando através das encarnações, e percebo assim que a fé ela é construída e alicerçada em mim a partir das minhas experiências, das minhas reflexões, à medida que eu vou vivendo, e nesta vivência eu vou experimentando a fé em mim. Vou lendo, vou conversando, vou sofrendo outras influências, que não simplesmente as minhas influências culturais e não simplesmente as influências do meio em que eu vivo. É dessa forma que estou construindo a minha fé em cima da razão, do raciocínio, em cima de evidências científicas, sejam elas, né? Científicas, físicas, documentais. Então, mesmo que apareça alguma descoberta nova da ciência, por exemplo, eu vou conseguir encaixar na minha fé, no meu entendimento, e em nada vai abalá-la. E me fará o quê? Estar mais perto da verdade da minha espiritualidade. Boa noite, Lilian. Boa noite, Clélia. Por isso, hoje, nós vemos cristãos de diversas denominações religiosas que acreditam em reencarnação. Ah, mas como é possível ser de outra denominação religiosa, que não espírita, e acreditar em reencarnação? É possível porque há pessoas construindo a sua fé sem barreiras culturais e sem barreiras construídas no meio em que vive. É simples. E isso tudo é para dizer, gente, por que eu já estou dizendo isso aqui logo no início? É para dizer que não queremos tornar as pessoas espíritas, pura e simplesmente. A gente não vem aqui para tornar as pessoas espíritas, mas sim com o grande objetivo de nos, inclusive nós mesmos, cada dia mais solidificar dentro de nós, de nos fazer entender o amor de Deus, que nos ama sem predileções, sem privilégios, e é um pai de amor para com todos, sem exceção. Boa noite, José Farias, boa noite, Elizabeth. Agora, vejam, por exemplo, alguma vez paramos para pensar que, ao olharmos para um ser humano, estamos olhando, na verdade, estamos enxergando ali um espírito imortal? Pouquíssimos de nós nos olhamos dessa forma, mas Cristo nos olha assim. E mais, Cristo nos olha assim porque sabe que somos um espírito e, momentaneamente, habitamos um corpo físico. Boa noite, Oswaldo. E, além de nos olhar como um espírito imortal, Jesus nos olha ele nos enxerga em uma jornada evolutiva. E eu falando assim, parece que não é nada. Mas sinta,
Cristo nos olha como um espírito imortal em uma jornada evolutiva. Amigos, isso é muito significativo. Agora, já imaginaram como explicar ou trazer a ideia da imortalidade de ação para o encarnado, que presencia somente o nascimento e morte do corpo físico em uma vida? E esse ser humano não se permite abrir os horizontes diante disso? Então, como comunicar para nós encarnados que somos herdeiros da imortalidade de ação e ainda com o objetivo de evolução espiritual? Como comunicar isso? É preciso usar estratégias. Como Cristo quer comunicar uma mensagem ao espírito imortal, então não se tratava de falar à mulher adúltera que estava ali na sua frente. Ele falava ao espírito que vivia a situação de, naquele momento, daquela encarnação, aquela mulher se encontrar na condição de adúltera. Cristo não falava a um pescador, ele falava a um espírito imortal que naquele momento, naquela encarnação, temporariamente ocupava a posição de pescador naquela vida. E se olhamos dentro dessa perspectiva, entendemos que encarnar e reencarnar para evoluirmos nos mostra que não somos simplesmente a posição que ocupamos hoje. Temos muito a caminhar. Cristo sabe que a nossa natureza vai além dos limites da nossa profissão, vai além do idioma que falamos, do país que nascemos, das relações sociais que estamos colocados nesta encarnação, ou ainda neste momento presente. E por quê? Porque já vivemos em diversas civilizações, já manejamos incontáveis idiomas, já estivemos em inumeráveis famílias, já travamos relações sociais muito diversas dessa que hoje vivemos. Mas alguns podem se perguntar, mas esse plano audacioso de Jesus para com a humanidade, como é? E quando começou? Que vestígios eu tenho dele na história da humanidade? Observem que começou há muito tempo atrás, claro, né? E isso desenha para nós também a evolução nos ensinamentos que nos são trazidos sobre as leis de Deus. Vejam, isso como um processo pedagógico, como um processo de ensinamento diante da minha, da sua, da nossa evolução espiritual. Através das encarnações, para que eu entenda o objetivo e para que eu saiba me portar diante da vida. Porque quando a primeira revelação chega ao mundo, através de Moisés, eu, você, a humanidade, estávamos na infância espiritual. Então, não tinha como falar abertamente sobre certas questões que nós ouvimos falar hoje. Tanto que, se observarmos os 10 mandamentos das leis de Deus entregues a Moisés, 7 começa com não. Como se realmente Deus estivesse falando com crianças. Olha só, não fazer ídolos nem imagem para adorar, 1. Não tomar o nome de Deus em vão, 2. Não matar, 3. Não cometer adultério, 4. Não furtar, 5. Não levantar falso testemunho, 6. Não cobiçar nada que pertença ao próximo. 7. Dos 10. Não. E não é o que os pais terrenos vivem dizendo para quem? Para as crianças dentro dos nossos lares. Aí a humanidade progride.
Eu, você estamos lá. Digo eu, você e a humanidade estamos lá, porque, de acordo com a doutrina dos espíritos, somos espíritos imortais que, através da reencarnação, estamos evoluindo. E estando lá, e já atingindo uma certa maturidade espiritual, vem o modelo e guia que é o Cristo. E nos traz a segunda revelação. E nos ensina mais profundamente sobre as leis de Deus. Abre mais o leque. E exemplifica como devemos agir para encontrarmos o equilíbrio, para ver nossa evolução espiritual que é a espinha dorsal da criação. De toda a criação, no universo todo. E em momento algum, Jesus vem, fala sobre tudo que tem que falar e ele não derroga nenhuma lei que foi colocada na primeira revelação com Moisés. Ele abre mais o leque de revelações. Observem aí, neste momento, que todos nós, ovelhas de Jesus, estamos crescendo. E ele disse que nenhuma ovelha se perderia. E aí essa fala de Jesus fica mais fácil de entender. Por que nenhuma ovelha se perde? Porque com essa rota evolutiva traçada, é certo que ninguém fica para trás. Por isso, eu preciso montar esse quebra-cabeça de revelações no meu raciocínio antes de dizer eu não acredito nisso ou naquilo em questão de espiritualidade. Na questão de quando falamos de evolução espiritual. Por quê? Mesmo porque, gente, você acha justo nós desfrutarmos de todas as facilidades que temos hoje, toda a facilidade de entender a espiritualidade, a ciência, a tecnologia, o conforto, tendo todos apenas uma encarnação? Mas e os outros, que batalharam tanto em todas as épocas para que a humanidade chegasse a esse ponto? É tudo raciocínio. Aí, quando a humanidade, eu e você, atingimos a maturidade espiritual, através das encarnações, vem a terceira revelação. Para quê? Para explicar e revelar o plano pedagógico. Porque agora nós temos maturidade para entender o processo de aprendizagem que está sendo utilizado para a nossa evolução. E para nós espíritas, a terceira revelação é a doutrina dos espíritos. Por isso, não tem como separar a primeira, a segunda e a terceira revelação. Porque tem muita gente que acha que eu não preciso saber das lições, dos temas que tem lá no Antigo Testamento. Mas como que eu vou levar à frente o meu entendimento e o meu aprendizado se eu não souber como lá tudo começou? Boa noite, Marta. Então, as três revelações é uma coisa só. Por isso eu preciso entender pelo menos um pouco do Antigo Testamento para entender o Novo Testamento e entrar na terceira revelação. Porque, na verdade, tudo está interligado. E um dia a gente vai dizer, agora eu entendi. E entendi por quê? Porque agora eu percebo que nos foi revelado, passo a passo, o processo. O processo de aprendizado que nós devemos fazer. Quanto à espiritualidade, quanto aos nossos objetivos. E olhando agora para trás, eu vejo coerência. E entendo que o objetivo de todo o processo é atingirmos uma purificação para podermos nos relacionar com Deus, para atingirmos a perfectibilidade. Perfectibilidade esta que não se dá com certeza em uma única vida,
mas após diversas encarnações. E é assim que entendemos que Jesus, como governador espiritual do planeta, vem coordenando todo esse processo para nos mostrar esse panorama abrangente da nossa existência aqui na Terra, dos porquês. Nossa, André, mas agora parece que deu um nó na minha cabeça. Então, vamos tentar desatar esse nó como forma de entendimento, de raciocínio. Gostaria que agora vocês dessem uma paradinha, respire. Porque agora que entra o interessante de se entender. Porque observem que antes de encarnar aqui na Terra, Jesus enviou vários espíritos de boa vontade com os ensinamentos necessários para que gradativamente, de acordo com o entendimento das leis de Deus e sua justiça, nós lá pudéssemos atingir nossos objetivos de evolução. Começando de lá atrás. E assim, através de quem que ele mandou esses ensinamentos? Já lá, antes dele vir. Vamos citar alguns. Mandou através de Abraão, através de Moisés, através de Isaías, de Elias, de Jeremias, e etc, etc. São muitos lá no Antigo Testamento. Ou seja, sempre tem alguém nos alertando sobre as leis de Deus e sua justiça, porque Deus, em momento algum, nos deixa órfãos. E nesse vai-vem de espíritos missionários, vem ele, o Cristo, Jesus Cristo, e exemplifica da maneira mais amorosa esses ensinamentos, agora ele, e volta para a espiritualidade, porém prometendo estar sempre conosco, não foi assim? Mas espera, e agora? Vem a pergunta. Ele voltou para a espiritualidade e parou por aí? Tanto não parou, porque ele continua nos ajudando, como prometeu em João 14,18. Não vos deixarei órfãos. E claro que ninguém como ele, ninguém como Jesus, já esteve aqui. Porque ele é o governador espiritual do orbe, nosso guia e modelo. Mas sabendo que Jesus sempre esteve e está conosco, isso fez com que parasse por aí a vinda de profetas e missionários? Claro que não. Como assim, André? Porque depois de Jesus voltar para a espiritualidade, aqueles que ele chamou de discípulos continuaram a obra de divulgação das leis de justiça e amor de Deus. E principalmente naquele momento da partida. Mais especificamente, além de Pedro, João, Tiago, Mateus, Saulo, que depois de convertido se chama Paulo Apóstolo, é Paulo que leva os ensinos de Jesus aos gentios e também aos judeus. Isso está em Atos capítulo 9. E atentem que Paulo, um discípulo, um homem, deixa várias cartas que até hoje têm o poder de nortear também os nossos passos para o bem. Assim como os ensinamentos de todos os profetas e missionários que vieram em nome do Cristo. Está tudo registrado. Mesmo que muitas pessoas, da época em que elas foram escritas, tá? Não acreditaram naqueles ensinamentos. Não foi assim? Captaram o raciocínio? Porque assim entendemos que muitos missionários vieram depois do Cristo, agora divulgando os ensinos consoladores de Jesus, e cada um de nós recebe esses ensinamentos de acordo com o nosso grau de entendimento espiritual. Agora, vamos parar um pouco e analisar pela história.
que até hoje, sim, hoje, nos dias atuais, Jesus se utiliza de homens de boa vontade, para passar seus ensinamentos mais profundos, mas com uma linda coordenação de ensinamentos, como nós acabamos de ver com a primeira revelação, com a segunda revelação. Certo? Então, a gente vê uma coordenação dos ensinamentos que chegam até nós, que houve desde Abraão até Paulo apóstolo, que nós vimos no início, né, que a gente falou. E de Paulo apóstolo até o ano de 1800, veio ensinamentos que foram coordenados por Kardec. Pois depois, exatamente 1800 anos depois do desencarne de Jesus, e como Jesus havia prometido, ele manda o Consolador, que está lá em João 14,16, onde, para nós espíritas, o Consolador prometido é um trabalho conjunto entre agora e, de novo, a espiritualidade e os homens. Desta vez, quem codificou foi também um homem chamado Leon Denis Rivaio, que usou, né, o pseudônimo de Kardec. E tudo acontece depois de uma invasão organizada de espíritos com mensagens aos homens nos salões de Paris e vários lugares da Europa, trazendo mensagem de como é na espiritualidade e quais são os objetivos aqui enquanto estamos encarnados. E, gente, nós podemos ver isso no filme de Kardec. Ali explica tudo, resumidamente, mas ao vivo e a cores, como essa invasão organizada de espíritos aconteceu e como Kardec, dessa vez, foi utilizado, assim como Paulo foi usado, assim como Moisés foi usado, assim como Abraão foi usado. Não tem nada de diferente nisso. Assim como muitos outros discípulos foram usados, assim como muitos homens de boa vontade foram usados para trazer a mensagem. Então, durante essa invasão espiritual, esse homem, Leon Denis Rivaio, toma a frente para catalogar essas mensagens. E as catalogando, as publica com o pseudônimo de Allan Kardec. E assim tem início a doutrina dos espíritos. Isso foi realizado da mesma maneira que aconteceu com Moisés, com Abraão, com Isaías. Estou repetindo isso para a gente entender que não tem nada de espetaculoso, não tem nada de miraculoso. É assim que a lei divina chega até nós. E Kardec, continuando o grande projeto de explicar o Evangelho de Jesus, numa linguagem clara, sem parábola, sem símbolos, sem misticismo, claro que é inspirado pela espiritualidade e pelo espírito de verdade que nós espíritas dizemos que é Jesus. Este homem Kardec, ele organiza o que a espiritualidade nos traz, nos conta. Espiritualidade, gente, comandados por Jesus, assim como todos os profetas e missionários da história o fizeram, desde lá, Abraão, Moisés, Elias, Isaías, e veio Paulo de Tarso, Pedro, João, Tiago. A espiritualidade se utiliza de médiuns, e Kardec organiza um novo olhar sobre os ensinamentos de Jesus, que consta nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e vários ensinos do Antigo Testamento. E tudo está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse mês de abril de 2024 completa 160 anos. E então, agora Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele faz? Ele nos convida a cada um de nós a entender, a estender o nosso olhar e a enxergar ordem na vida. Uma ordem amorosa que podemos trazer para a nossa existência com conhecimentos que trazem luz à nossa caminhada, que
responde às nossas perguntas a respeito de Deus, a respeito do sofrimento, a respeito das doenças, a respeito da pobreza, da riqueza, a respeito de que um vem, está lá na universidade, o outro está trabalhando lá num chão de fábrica. Então, nós vamos ver todas essas respostas nesse livro, através da imortalidade da alma, através da reencarnação. Então, esse processo pedagógico usado pela espiritualidade, usado por Jesus, amando de Deus, ele descortina o amor indescritível de Deus para com todos os seus filhos. E você deseja saber mais sobre isso? Gente, leia o Evangelho segundo o Espiritismo antes da gente julgar alguma coisa que nós não sabemos exatamente do que se trata e que nós ouvimos por alto. Eu tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas e vai sentir um grande consolo através do entendimento do grande amor de Deus por todos nós e entender o grande objetivo pelo qual nós aqui estamos. E neste momento, eu agradeço por todos aqueles que estiveram conosco mais essa noite, nos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa comemoração dos 160 anos do Evangelho, e espero que hoje esses comentários possam ter nos alertado, possam ter nos consolado, possam ter aberto brechas, e é como eu disse no início, ninguém quer tornar ninguém espírita, mas nós queremos divulgar que o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é pura justiça, o nosso Deus é pura bondade, mas também é pura misericórdia. E como disse o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o amor cobre uma multidão de erros. Então, assim como também disse o Cristo, nenhuma ovelha que Deus me concedeu se perderá. Porque nós temos todo esse aparato espiritual, todo esse processo pedagógico sendo trazido até nós, sendo conduzido por um ser que é puro amor, e é nosso irmão Jesus. Então, vamos acalmar o nosso coração e vamos procurar entender as leis que nos regem, leis de amor e de bondade. Um grande... boa noite, Magna. Boa noite, Cida. Agradecendo a todos que estiveram conosco até este momento e que Jesus nos fortaleça, nos abençoe e que procuremos a cada dia trazer mais luz de entendimento para o nosso coração. Gratidão a Kardec por todo o esforço em catalogar o Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer esse consolo para toda a humanidade. Um grande beijo no coração de todos. Até quarta, gente. E só mais uma coisa. Dia 13/4, lá no Centro Espírita Camille Flammarion de Cambará, nós teremos a Magna Gonçalves Yamashita, trazendo para nós o Vinde a Mim. Contamos com vocês. Sábado, 13/4, às 14h30, presencial. Grande beijo, gente. Tchau.